Imagina só, combater o câncer com som. Parece coisa de ficção científica, né? Mas hoje a gente vai mergulhar numa pesquisa fascinante que faz exatamente isso. E o alvo é um dos tipos mais perigosos de câncer de pele. Bom, para entender a importância disso, a gente precisa encarar uma pergunta bem direta. Como se combate um câncer que literalmente se esconde da luz? Parece um enigma, mas essa é a grande dificuldade no tratamento de um dos cânceres de pele mais agressivos que existem. E a gente está falando do melanoma cutâneo. Ele não é qualquer câncer de pele, não. É uma das formas mais invasivas e agressivas. E justamente por ser tão perigoso, encontrar tratamentos que funcionem de verdade é uma prioridade absoluta na oncologia. Olha, uma das abordagens que já existe é a terapia fotodinâmica, a PDT. A ideia por trás dela é genial. Funciona assim: um medicamento especial é administrado e ele só é ligado, digamos assim, quando é atingido por luz. Quando isso acontece, ele cria umas moléculas de oxigênio super reativas que agem como microbombas, destruindo as células do câncer de dentro para fora. Parece perfeito, certo? Só que tem um problema. E é um problemão no caso do melanoma. A melanina, sabe, o pigmento que dá cor escura ao tumor? Ela funciona como um escudo natural. Um blocador, só que pro mal. Ela barra a luz e impede que ela chegue onde precisa para ativar o remédio. Ou seja, a eficácia da terapia vai lá para baixo. E é aqui que a coisa fica realmente interessante e a gente entende a proposta dessa nova pesquisa. Se a luz não passa, o que passa? Som. E essa é a base da terapia sonodinâmica, a SDT. A lógica é simples. No lugar da luz, usa-se o ultrassom, que tem uma capacidade de penetração muito, mas muito maior. A analogia é perfeita. A luz é como uma lanterna, que para numa parede. Já o som é como uma voz, que a gente consegue ouvir do outro lado. Simples assim. Tá, mas como isso funciona na prática, no passo a passo? É bem direto. Primeiro, é administrado um medicamento precursor, o ALA. A parte inteligente é que o próprio tumor faz o trabalho de converter esse remédio num outro composto que é sensível ao som. Depois, basta aplicar um ultrassom de baixa intensidade naquela área. Esse som liga o composto, que então gera aquelas mesmas moléculas que destroem as células e, no final, o crescimento do tumor é inibido. Beleza, a teoria é fantástica, né? Mas e na prática? Será que funciona mesmo? Foi exatamente isso que os cientistas foram testar. A pesquisa que a gente está analisando hoje se concentrou em responder a 3 perguntas bem específicas. As perguntas eram bem pé no chão, sabe? Primeiro, a profundidade do tumor faz diferença para o sucesso do tratamento com som? Segundo, e se a gente combinar as duas coisas, som e luz, o efeito seria ainda mais potente? E terceiro, qual é o jeito mais eficaz de aplicar esse ultrassom? Questões super importantes para levar isso para a clínica um dia. E agora a gente chega na parte que todo mundo estava esperando, os resultados. O que foi que a ciência descobriu? Olha, vale a pena prestar atenção porque algumas das respostas foram bem surpreendentes. Vamos lá, primeira pergunta. A profundidade do tumor atrapalha? O gráfico mostra que não só não atrapalha, como os resultados são ótimos. A terapia sonodinâmica conseguiu inibir o crescimento de tumores em estágio inicial em impressionantes 86,5%. E nos tumores mais profundos, ainda assim, 72,5%. Isso é a prova de que o som realmente consegue penetrar e fazer o trabalho dele. Ok, agora a segunda pergunta, sobre combinar som e luz. A lógica é simples, né? Se um é bom e o outro também, juntar os dois deve ser ótimo, certo? Bom, acontece que na ciência, às vezes as coisas não são tão óbvias. E aqui vale aquela máxima: mais nem sempre quer dizer melhor. E o resultado é fascinante. A terapia só com som, a SDT, chegou naqueles 86,5% de inibição. A terapia combinada, som mais luz, ficou em 79,2%. Ou seja, a terapia sonodinâmica sozinha não foi só excelente, ela foi o tratamento mais eficaz de todos os testados, mais eficaz até do que a combinação. É impressionante. Mas por quê? Por que juntar as duas foi pior? A pesquisa usa uma palavra forte. A interação foi antagônica. Uma coisa atrapalhou a outra. E a explicação mais provável é bem interessante. Parece que o primeiro tratamento, o com som, usa todo o oxigênio que estava disponível ali no tumor. E como o segundo tratamento, o de luz, também precisa de oxigênio para funcionar, simplesmente não sobrou combustível para ele. E para fechar, a terceira pergunta: qual a melhor forma de aplicar o ultrassom? Aqui, os pesquisadores testaram 2 métodos.
Um deles, chamado guia de onda, funciona muito bem para tumores pequenos e bem localizados, mas leva mais tempo, uns 30 minutos. O outro, de contato direto, é bem mais rápido, coisa de 5 minutos, e é mais eficiente para tumores maiores. O legal disso é que mostra que a técnica é versátil, dá para adaptar para o tipo de tumor. Certo. Depois de ver todos esses resultados, a grande pergunta é: e aí? O que isso tudo significa? Bom, significa que a gente pode estar diante de uma nova estratégia, e uma estratégia muito, muito promissora para um tipo de câncer que, historicamente, é bem difícil de tratar. Se tem um número para ficar na cabeça depois dessa análise, é este aqui, 86,5%. Esse foi o nível de inibição do crescimento do tumor em melanomas em estágio inicial. É um número uau! É um número que fala por si só sobre o potencial dessa terapia. Então, vamos resumir os pontos principais. Primeiro, a terapia sonodinâmica usa som para ligar um remédio contra o câncer. Segundo, ela funciona muito bem contra o melanoma, justamente onde a terapia com luz tem dificuldade. Terceiro, ela consegue atingir e destruir o tumor em profundidade. Quarto, e bem importante, pelo menos nesse estudo, combinar com a terapia de luz não foi vantajoso. E por último, a forma de aplicar o som pode ser ajustada para cada caso. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, uma pergunta para o futuro. Será que o som pode ser uma das chaves para as terapias não invasivas contra o câncer? Com base no que a gente viu hoje, essa pesquisa sugere que a resposta pode ser um sonoro e retumbante sim.